Olá, meus amigos, voltamos para a nossa leitura do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos, em formato de aula para vocês. Nós estamos na segunda parte do livro, no capítulo 9, que é o capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A gente já falou sobre a faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, e hoje nós falaremos sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, ok? No vídeo anterior a gente falou dessa capacidade que os espíritos têm. Hoje nós falaremos da influência, né? Que tipo de influência que eles exercem nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E aí é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é o seguinte: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, para a gente entender, 90% da nossa psique está no nosso inconsciente. 10% está no nosso consciente. Então, nós somos responsáveis por 10% das nossas decisões, dos nossos atos, dos nossos pensamentos e dos nossos atos. O resto fica para o inconsciente, o resto fica também para esses espíritos, ok? Então, para a gente ver como, né, nós temos o livre-arbítrio, é algo que nós merecemos, né, e não algo que nós vem assim, como se fosse um dom. Nós trabalhamos para ter o livre-arbítrio, ok? Então isso tem que ser estruturado dentro de nós. Pergunta 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Então, quais são os pensamentos que são nossos e quais são os pensamentos que são dos outros? E aí os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, não sabeis que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto? E, não raro, contrários uns aos outros, não é? Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Pergunta 461. Como havemos de distinguir, de diferenciar os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? A resposta é a seguinte: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer esta distinção. Com licença. Muitas vezes, é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Pergunta 462. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? E aí a resposta é a seguinte: algumas vezes elas vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las, né, de torná-las comum. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. E aí, Kardec diz o seguinte: se fora útil que pudéssemos diferenciar, distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos. Como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa,
é que convém assim aconteça. Bom, e aí a pergunta seguinte é 463. Diz-se comumente, né, normalmente, ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? E aí os espíritos respondem: pode ser bom ou mal conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Pergunta 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E aí a resposta é a seguinte: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Pergunta 465. Com que fim? Qual a finalidade, né? Os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal. E a resposta é a seguinte: para que sofrais como eles sofrem. Eles querem que a gente sofra igual a eles. Pergunta seguinte: e isso lhes diminui o sofrimento? Os sofrimentos? Quer dizer, que isso faz com que os sofrimentos deles sejam menores? E aí a resposta é não. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Eles detestam saber que existem pessoas felizes, porque eles persistem em ser infelizes. Então, eles acham que todos devemos ser infelizes como eles. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Que tipo de natureza é esse sofrimento? Que tipo de sofrimento é esse? E aí, os espíritos respondem: os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. A natureza é de ordem inferior e é de ordem inferior porque ela está afastada de Deus, por ela mesma, a vontade própria dela. Pergunta 466. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? A resposta é a seguinte: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios, ferramentas, a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, né, que somos, nós temos que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Para chegar até o bem, a gente tem que passar pelo inferno. Para chegar no céu, a gente tem que passar pelo inferno. Esse é o caminho. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências mais, é que as atraís. Então, essas influências ruins atuam sobre a gente porque a gente atrai essas influências. Quando? Quando é que a gente atrai? Quando a gente deseja o mal, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejeis praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propensos ao assassínio, por exemplo, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-te por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então, na mesma ordem de espíritos bons que a gente tem do nosso lado, nós temos espíritos maus, né? Uns influenciando a gente para as nossas más tendências, os outros influenciando a gente para as nossas boas tendências. E aí, Kardec diz assim: é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Pergunta 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E aí a resposta é: pode. Pode sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Pergunta 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? E a resposta é: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato.
Pergunta 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Então, praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança, a gente pode repelir a influência dos espíritos inferiores e podemos aniquilar o império que esses espíritos inferiores desejam ter sobre nós. Continuando. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Então, se protejam de atender, de ouvir sugestões ruins, não é? De ouvir aquela voz que diz que você tem que brigar com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai, com seus amigos, né? Com o governo, com a família, com a escola, com todas as instituições. Cuidado, não é, com essas vozes, né? Porque os espíritos inferiores são pacificadores, não são espíritos que implantam a briga, a raiva, o ódio, a discórdia, a separação, né? Cuidado com esses sentimentos, com essas sugestões que borbulham dentro da gente para fazer o mal. Desconfiai, ponha em dúvida, especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa foi a razão porque Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Pergunta 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Então, caso a gente caia na armadilha, a responsabilidade é desses espíritos que tentam nos ajudar? E aí a resposta é a seguinte: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Ok? Aquele espírito que faz o mal, falo por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Deus pode permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então, os espíritos que querem que a gente pratique o mal não são determinados por Deus para fazer isso. Deus não fala assim: olha, espírito, faz esse negócio aqui ruim para essa menina, para esse rapaz, para ver se ele é um espírito bom ou não. Deus não escolhe isso pra gente, tá bem? E não é responsabilidade do espírito se a gente cai no mal ou não, ok? Porque não é dada missão para esse espírito que ele tenha que praticar esse mal. Deus não dá essa missão para ele. Mas Deus permite que proceda desse jeito. Porque se ele é um espírito mau, ele vai ter que colher depois o que ele plantar. Se você é um ser humano bom, você vai colher o bem. Se você é um ser humano ruim, você vai colher o mal. Ok? Pergunta 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, sem saber de onde vem, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Então, angústia, ansiedade, satisfação, isso é algo físico? E aí os espíritos respondem: é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou daqui com eles estivestes durante o sono, ok? Não é uma causa exatamente física, é quase sempre efeito dessas comunicações espirituais. Pergunta 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criar essas circunstâncias?
E aí, os espíritos respondem: esses espíritos que procuram atrair a gente para o mal se aproveitam das circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos ao mau grado vosso, sem você gostar, para aquilo que você cobiça, né? Você quer dinheiro, então ele vai te impelir para isso. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho, certa quantia, né? Ele está lá com dinheiro, achou o dinheiro. Não penses tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Ok? Então, de acordo com o que a gente encontra pelo nosso caminho, isso faz com que nossa tendência, nossa inclinação, nosso desejo nos leve para o bom caminho ou para o mau caminho, a partir daquela escolha que a gente tem que fazer. Vai ser sempre uma escolha difícil, tá? Porque isso faz parte do nosso propósito de existir. Bom, ficamos por aqui por hoje. Se você gostou, deixa o seu like, dá sua curtida no nosso vídeo. Se você acha que é interessante compartilhar esse conteúdo, compartilhe. Caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, se inscreva e clique no sininho se você tiver interesse em receber notificações quando a gente tiver conteúdo novo. Nós temos canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. Também, se você tiver dúvidas a respeito do conteúdo que a gente está falando aqui, pode fazer suas dúvidas, porque a sua pergunta, a sua dúvida pode ser a nossa, pode ser dos nossos amigos. E eu fico por aqui, desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.